Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez aqui, diretamente aqui do templo da CCP. Falar a verdade, nós estamos com a igreja vazia, né? Só está aqui os músicos e eu, e mais 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse aí não separa de nós, né? Onde você está, Ele está presente. E eu agradeço a Deus, você que está em casa. A igreja, já falei, não é esse templo. Sempre gosto de deixar bem claro, porque tem gente que idolatra um templo. Eu já vi até gente dizer assim, quando eu entro nesse templo, eu fico todo arrepiado. Não está certo, irmão, porque o templo é um salão simples como qualquer outro. Ou que seja uma grande catedral, como tem muitas por aí e é muito idolatrada. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus habita, sabe aonde? No seu coração, que está em casa agora sentado no seu sofá, no seu celular assistindo o culto, de frente ao seu computador, ou se você está trabalhando, aonde você estiver agora, você é o templo do Deus Altíssimo. Ele habita em você e Ele fala com você tudo aquilo que você precisar. Você já tirou um tempo para bater um papo com Ele? Bem no cantinho, só vocês dois? Às vezes você nem descobriu que Ele está dentro de você. Você está buscando, às vezes, um homem que tem um lencinho mágico, sei lá, uma rosa ungida. Ou quem sabe alguém que você tem como grande homem de Deus, porque ele profetiza, ele fala em línguas, e faz às vezes um barulho. Tudo isso aí é muito bom para uma pessoa que está sentindo a presença de Deus, é maravilhoso. E nós cremos em tudo isso aí. Mas Deus, Ele habita em você. E Ele quer falar diretamente com você. E quando Deus fala com você, não há confusão. Às vezes você está tomando seu banho e Deus está falando com você. Às vezes você está no banheiro sem roupa nenhuma e Deus fala com você. Tem gente que acha que Deus só fala quando você está bem vestido. Deus fala com você na hora que você quiser abrir o seu coração e permitir que Ele fale com você, sozinho, onde você estiver, ou no meio de uma multidão, aonde você estiver andando, dirigindo na rua. O Espírito Santo habita em você. E nós precisamos entender isso. E às vezes queremos criar um ritual para Deus falar. Quantas pessoas, né? Olha lá no Antigo Testamento e vê lá a manifestação de Deus lá no templo. Deus manifestava uma vez ou outra em alguns homens e tinha um homem certo para poder interceder por você, né? E tudo aquilo lá, e hoje você tem liberdade. Jesus chegou. Jesus foi para o Pai e falou: vou enviar o Consolador. Vou enviar o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês. Ele vai estar em vocês, Ele vai testificar de mim. Ele vai falar tudo que você precisar. Ele vai te ensinar tudo que você precisar. Então o Espírito Santo, Ele te ensina, Ele fala com você. E Ele te ensina sobre os caminhos do céu. Ele te esclarece tudo, Ele é um professor. Nós estamos aqui para mostrar, através da palavra de Deus, que existe o Espírito Santo, Ele habita em você. Nós nos ajuntamos aqui nesse templo, como hoje está vazio, a gente sente falta de abraçar os irmãos. Eu queria até te dar um abraço agora na tua casa. Sinta o meu abraço agora na tua casa, porque isso é muito bom. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom você estar unido, mas não só quando você está perto, mas unido em espírito todo o tempo, porque nós somos um corpo. É gostoso você estar em comunhão, é gostoso você abraçar os irmãos, mas nós já falamos aqui, Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há o tempo de abraçar, mas tem o tempo de deixar de abraçar. Eu acho que esse tempo, esses dias que nós estamos vivendo, você não está podendo abraçar as pessoas fisicamente, mas você está ligado, você é membro deste corpo. Então eu tenho certeza que você dentro da tua casa agora, você está sentindo esse glorioso
essa gloriosa presença do Espírito Santo que está habitando em você, ou que habita em você. Amém? Eu queria junto com você, neste momento, ler uma palavra. Eu vou decorrer aqui alguns versículos da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Aos Coríntios, capítulo de número 1, depois eu vou lá para o capítulo número 2. Eu quero ler alguns versículos para a gente entender aqui o que o Espírito Santo quer falar conosco, que eu, falo a verdade, eu li em várias partes, mas cheguei aqui, houve algumas mudanças, também que eu estudei, mas houve alguma mudança, eu gosto de ouvir, comentei até com um irmão ontem. Às vezes nós criamos uma coisa tudo muito certinho, tudo muito requadradozinho, equilibradinho, por exemplo, colocamos tudo em ordem, do nosso jeito. Mas eu gosto de obedecer ao Espírito Santo, às vezes ele muda o jeito que você preparou lá. Você se apegou um pouquinho em você mesmo, né? Escreveu algumas coisas, e de repente o Espírito Santo fala, olha, tem alguém lá no sofá agora, tem alguém na casa dele agora, tem alguém que está lá precisando de ouvir essa palavra. E eu quero passar para você. Eu queria ler uma primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Você já deve estar com a Bíblia aberta aí. Versículo de número 28. Depois nós vamos lá para o capítulo 2. 28 diz assim: ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante. Olha só. Ele escolheu que do ponto de vista do mundo, o que é o mundo? Do homem que não conhece a Deus, é insignificante, desprezando e o que nada é, para o quê? Reduzir a nada o que é. Que coisa tremenda. Ele pega que ao ponto do mundo, aquela pessoa que à vista do mundo é insignificante e desprezado, olha só, é insignificante e é desprezado, e o que nada é, para o quê? Para reduzir a nada o que é. Que coisa totalmente contramão do que nós entendemos com nossos olhos naturais, o que o homem natural vê aí fora. Ele pega aquela coisa que é desprezada, que não é nada, para poder transformar ou reduzir aquele que é. Então, aquele que não é, reduz aquele que é. Aquele que acha que é e é, Deus fala, você não é. E aquele que você fala, não sou, fala, Deus é, você é. Aí que está. Aí que está a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho está exatamente nesse ponto. Que ele pega aquelas pessoas que não é. Ou ele pega aquele que achava que é. E transforma ele. Faz ele se render e dizer, eu não sou. Para poder fazer ele ser. Exatamente esse homem que nós estamos falando, que é Paulo. Nós vamos estar entrando nesse assunto aqui hoje. Então preste atenção, o versículo 29 ele diz assim, com o objetivo de quê? De que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele, perante Deus. Então ele pega a pessoa pequena, aquela pessoa, como eu falei, Paulo, que era grande conhecedor da lei, era um camarada que era, com certeza, qualquer um de nós, humanamente falando, deveríamos tirar o chapéu e dizer, que camarada. Esse camarada é o cara. Aí quando chega diante de Deus, tem um encontro com Jesus, nós conhecemos toda a história. Aí Deus fala, você não é o cara, você achou que era. Agora eu vou te fazer o cara. Agora sim, você vai se transformar no cara que vai mudar a situação de milhares de pessoas. Aí então, Deus faz isso aí para quê? Para que o homem não venha se vangloriar perante Deus. E vamos aqui que eu quero percorrer alguns versículos. Aí versículo 30 ele diz assim, portanto, vós sois dele. Ele está dizendo com a igreja de Corinto, vocês são de quem? Dele, de Jesus. São deles em Cristo Jesus. O qual, olha só,
se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. Jesus se tornou o quê? Sabedoria da parte de Deus. Para quem? Para nós. A sabedoria que nós temos espiritual é Cristo. É Cristo em nós. Então essa sabedoria que você adquiriu lá fora, que você acha muito sábio, não, eu tenho aí, sou PhD, eu fiz a pós-graduação, agora estou fazendo mais um, e estou fazendo muito. O camarada passa a vida todinha se preocupando em se preparar e não tem coragem de fazer uma entrega total e ter um encontro com essa sabedoria espiritual que é Jesus. Então olha só. E o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, Jesus Cristo. Olha só outra coisa, justiça também. Jesus foi lá e nos tornou o quê? Justo através da sua morte. Então a justiça de Cristo nos transforma em justo. E diz aqui, santificação e redenção. Tudo aí está num pacote só, numa pessoa só, chamada Cristo. Olha só, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você foi redimido por quem? Por Jesus Cristo. Foi Ele quem te redimiu. Foi Ele que transformou a sua vida, fez você sair da morte para a vida. Ele redimiu a sua vida. Agora olha só o 31. A fim de que, como está escrito, aqui Paulo traz uma palavra que está lá em 9 de Jeremias, e o versículo 24. Ele recita resumidamente essa palavra, olha só. A fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Se você tiver de se gloriar, se gloria no Senhor, não na sua sabedoria humana, achando que você é algo sobrenatural, pela sua própria sabedoria. Aí nós vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem com ostentação de sabedoria, ou nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Presta atenção. Ele está dizendo, eu não fui a vocês, até a vós, simplesmente com um discurso eloquente, com sabedoria humana, tentando lá, ostentar. Agora eu te pergunto, Paulo podia fazer isso aí? Paulo está falando ali para uma igreja, que era uma igreja que tinha muitos filósofos, era a cidade da filosofia, então ali o povo estava acostumado a ouvir pessoas com muito eloquente, pessoa que tinha muito conhecimento filosófico. Mas porém Paulo chega ali e fala, eu não vim com vocês, com uma palavra como vocês estão acostumados a ouvir, pessoas que têm uma boa oratória, fala bonito, com muito conhecimento, se bem que Paulo podia fazer tudo isso aí, porque ele tinha condições. Mas Paulo, ele se esvaziou dele mesmo. A Bíblia diz que ele declarou, eu desprezei como esterco toda a minha sabedoria humanamente que eu tinha, para poder receber a de Cristo. Irmãos, não queremos dizer que a pessoa não tem que estudar, que a pessoa não tem que ter teologia, deve estudar, deve buscar conhecimento, tudo isso aí é maravilhoso, mas precisamos de deixar para o segundo lugar. Quando você vai pregar a palavra de Deus, você tem que se apegar na sabedoria espiritual. Aquela que você adquiriu aqui na terra, ela vai te servir como um auxílio para você ter conhecimento para falar diante de pessoas que precisam de uma boa retórica, de uma boa palavra com conhecimento humano, para falar para os grandes, até que Paulo, ele foi chamado para isso, para pregar para os gentios, para os grandes, os reis. Então, era um homem que foi escolhido exatamente porque Deus conhecia Paulo, mas Paulo não se assegurou na sua sabedoria humana. A Bíblia diz que ele
desprezou a sabedoria e disse: serve como esterco, porque para mim fazer a obra de Deus, essa sabedoria eu não posso me apoiar nela. Então Paulo diz aqui: eu não fui, aí eu poderia, com uma palavra eloquente, eu podia estar aí ostentando a sabedoria para anunciar o testemunho de Deus, mas não, eu não fui com isso aí. Eu fui exatamente, ele está dizendo aqui no versículo de número 2, olha só: porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. A pregação de Paulo era exatamente Jesus Cristo e esse crucificado. Ele não busca aqui, não é verdade, aquela sabedoria, porque o povo lá já estava cansado de ouvir, mas ele vai com uma sabedoria. Olha só aí o versículo aqui de número 3, diz assim: e foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Paulo não vai ali como quem diz, eu vou arrebentar com o meu conhecimento. Não, ele foi com tremor, com fraqueza, quer dizer, ali ele se esvaziou daquela sabedoria que ele tinha, que ele sabia que não ia resolver nada. Ele teve temor o quê? Porque ele ia falar de algo que exatamente não era dele, era de Deus. Então, quando você vai usar as coisas de Deus para pregar, para cantar, você precisa de ir na presença daqueles que vão te ouvir com temor a Deus. Não é temor às pessoas, não é tremer e ficar com medo das pessoas, mas diante de Deus você precisa ter temor e grande tremor, Porque ali você vai falar o quê? Do grande Deus, de uma palavra que vai mudar a vida daquele povo. E ele diz aqui no versículo 4, a minha mensagem, olha só, a minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas, olha só, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Quer dizer, a palavra de Paulo era o quê? Era aquela palavra exatamente que Jesus pregava. Lembra a passagem que me falhou a memória agora, onde está escrito que o povo ficava impactado de ouvir a palavra pregada por Jesus, porque ele não pregava como os religiosos da época pregavam, que era muita teoria, mas sem poder. Você pode ter teoria, você pode ter conhecimento, mas se não tiver poder, não serve para nada. Eu estava conversando até com uma pessoa ontem, nesse sentido. Nós temos muitos estudos por aí afora, muitas escolas boas, de qualidade, que formam muitos pregadores. Fábrica de fazer pregadores com muito conhecimento, mas simplesmente conhecimento. Agora, meu irmão, nós temos que nos formar um pregador com muito conhecimento, mas se não tiver um tempero do Espírito Santo, é como você pegar um filé mignon e colocar ele na sua panela, fazer um bife de filé mignon muito bonito, ter uma boa aparência, porque você pode fazer até um medalhão daquele mais altinho, e aquele tornedorzinho ao ponto para mal passado ou bem passado, do gosto do cliente. Mas você põe diante dele, ele vai olhar aquele bife de filé mignon muito bonito. A hora que ele colocar, se você não pôr o sal, que ele colocar na boca, só tem aparência de filé mignon, que é uma carne nobre, mas sem o sal, sem o tempero, não serve para nada. Agora, se você vai lá, busca conhecimento e tempera isso aí com o Espírito Santo de Deus, busca de Deus, se esvazia do seu eu, não se assegura no seu conhecimento, mas se assegura no Espírito Santo de Deus, você com certeza vai chegar e vai fazer a diferença. E ele falou, foi em demonstração de poder de quê? Da sabedoria dele? Não, poder da sabedoria espiritual. É coisa que você vai trazer de lá, da fonte, para o seu coração, transmitir para as pessoas que estão te ouvindo, e as pessoas que estão te ouvindo vão ficar impactadas, como eles ficavam quando ouvia Jesus, porque a Bíblia diz que a mensagem de Jesus, ela tinha poder, ela tinha autoridade.
Autoridade não é falar alto, não é pular em cima do púlpito. Autoridade não é gritar. Autoridade é você falar dirigido pelo Espírito Santo, e a pessoa que está ouvindo vai ser impactada pelo Espírito Santo que está ungindo a sua palavra, usando a sua palavra para dirigir ao coração do pecador. Então Paulo está dizendo, eu vim aqui, mas eu vim, com demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé, ele está dizendo no versículo 5, não se fundamente em sabedoria humana. Porque você pode preparar uma igreja aí, e ensinar a palavra com a sabedoria humana. Você vai formar uma igreja aqui no horizontal. O pessoal só vai pensar, tem um monte, só no horizontal. A igreja aqui, é a riqueza, é casa própria, é casa na praia, é carro BMW, é Mercedes, é não sei o que lá, é tanta da coisa, o camarada só olha aqui, só no horizontal. Mas quando você vai no poder do Espírito Santo de Deus, você vai no vertical, apontando que essa mensagem está levando o homem para onde? Para Deus, mostrando com o homem que a esperança dele está lá em cima. Você vai levar a igreja a pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Agora, se você põe a filosofia humana, a sabedoria humana, você vai transformar um povo que fica só no horizontal. Aí vem a pandemia, o camarada entra em depressão, pula da janela, fica desesperado, critica o governo, critica o Congresso Nacional, quem critica não sei quem, critica todo mundo. Mas quando você está olhando para o céu, você fala, eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia. Você vai falar como Jó falou, sei em quem eu tenho crido. E por fim ele vai se levantar, aleluia. E ele vai se levantar, é só aguardar, esperar e confiar. Quem confia em Deus, ele não se abala. Oh, aleluia. Esperei com paciência no Senhor, o salmista falou. Ele ouviu o meu clamor. O salmista estava clamando, ele estava orando, ele estava esperando. Quem ora, quem clama, quem anda na presença de Deus, ele não se abala. Ainda que a terra se mude, como diz a palavra, ainda que tudo venha se abalar sobre a terra, você permanece crendo, esperando. Eu tenho certeza que o meu Redentor vai se levantar. Ele está trabalhando, ele está no controle, jamais ele vai perder o controle, e jamais ele vai deixar um dos seus filhos desamparado. Oh, glória a Deus! Então aqui, ele não pregou na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a mensagem de Paulo era exatamente, eu queria voltar aqui no versículo de número 17 do capítulo 1, se você puder voltar. Olha só, capítulo 1, versículo 17 e o 20, ele diz assim, a preocupação de Paulo, aqui no capítulo 1, versículo 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, mas humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Tem muita gente que está esvaziando a cruz de Cristo. O poder é Deus, dele, a sabedoria dele, o comando é ele. Teve um camarada esse dia que falou, olha, se Cristo não fazer, põe a sua fé em prática que vai acontecer. Se você pôr a sua fé em prática sem Cristo, não é fé. Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E se Ele é o autor e consumador da nossa fé, fé sem Cristo não é fé. Então a nossa fé está baseada aqui em Cristo. Então nós não podemos pregar um outro evangelho, a não ser o evangelho da cruz. O evangelho, o centro do evangelho precisa de ser Cristo.
Evangelho sem Cristo não é evangelho. Evangelho sem Espírito Santo é evangelho vazio, sem poder de Deus. O evangelho que o centro é Cristo é o evangelho que tem poder de Deus, que nós vamos ler aqui. Olha só, versículo 17. Pois a mensagem da cruz, versículo 18, do capítulo 1 ainda. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós, para você que está em casa agora, para você que está ouvindo a palavra, olha só, para você ou para nós que acreditamos em Cristo Jesus e recebemos como Senhor e Salvador da nossa alma, olha só, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para você o evangelho é poder de Deus. Porquanto, versículo 19, porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o 20? Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Caso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? A sabedoria deste mundo se tornou nada diante de Deus. Aqueles grandes homens que pregavam o evangelho, que pregava a lei, eles não tinham conhecimento desse poder que você conhece. O poder que você conhece, eles não conheciam. Eles pregavam, mas era uma mensagem vazia. E eu falei que o evangelho que não tiver Cristo como centro não é evangelho. Se você pega o Antigo Testamento, você pega lá no livro do Gênesis, você já vê o livro do Gênesis apontando para Cristo. Primeira ação de Deus depois do pecado do homem foi providenciar e apontar para Cristo. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz: a semente da mulher vai nascer um que você vai poder até morder, picar o calcanhar dele, mas ele vai pisar a tua cabeça. Então naquele momento Deus já providenciou e falou: olha, vai vir um, que esse vai ter autoridade para poder destruir você ali na cruz, porque ali foi consumado. Nós podemos ler aqui, em capítulo de número 2 de Colossenses, ele cumpriu ali essa palavra. Capítulo 1 de Colossenses, vamos abrir a nossa Bíblia aqui que nós vamos achar. Capítulo 2, versículo de número 6 e depois o 14 e 15. Colossenses 14 e 15, olha só. Foi prometido lá no Antigo Testamento. Agora nós vamos chegar aqui, exatamente em Colossenses, para você ver, não quero me aprofundar, que teria a noite toda para a gente falar aqui sobre esse assunto. Vamos lá, Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, 2, 6, diz assim, olha só, o 6, sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, Senhor, também andai nele. Nós recebemos a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. O que é que nós temos que fazer? Andar nele. Anda nos passos de Cristo. Agora o 15. Olha só o que aconteceu. A promessa de Deus. Lá no Antigo Testamento. Olha só. O versículo 14 diz assim: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. O que ele está dizendo? Ele removeu um pouco? Não. A condenação, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando ela na cruz. Então aquela condenação, aquilo que já estava contra você, lá no pecado de Adão, agora o que acontece? Aqui na cruz Jesus paga aquela dívida que você não tinha
condições de pagar. O versículo número 15 diz assim: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, oh, aleluia, triunfando sobre todos eles, aonde? Na cruz. Jesus, o maior espetáculo da história, foi exatamente a cruz do Calvário. Você imagina se eu não tivesse a cruz? Será que eu estaria falando com você? Será que você na tua casa estaria ouvindo essa mensagem? Será que dentro da tua casa você estaria ouvindo, sentindo a presença do Espírito Santo, movendo dentro do seu coração e te trazendo essa alegria, essa convicção, essa certeza que o Espírito Santo habita em você e que você é filho de Deus e que na cruz do Calvário foi cravada uma condenação que estava contra você? A Bíblia diz que Ele é Jesus Cristo e foi aquele que tirou o pecado do mundo. Ele não cobriu o pecado, não é? Ele não deixou nada pendente. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele declarou: está tudo consumado. Ele pagou completamente a sua dívida. Então ali foi o maior espetáculo. Esse versículo 15, ele me deixou impactado. Eu conheço essa palavra, mas hoje eu estava lendo aqui, se você puder ler aí, no versículo na sua casa, uma linguagem de hoje, você vai ver que ele vai dizer que foi verdadeiramente um espetáculo, despojando autoridades e poderes malignos. Ele despojou, ele destruiu, cumpriu o que estava prometido aqui. Olha só, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Oh, aleluia! O versículo 16 diz assim, para a gente encerrar: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, olha só, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Tem gente que fala aí: você trabalha sábado? Você não pode trabalhar sábado. Ninguém pode te acusar de nada, meu irmão, daquilo que você come, daquilo que você bebe, daquilo que você não obedece, que está escrito na lei do passado, na lei judaica, que você tinha que fazer. Você foi abolido, você está livre dessa prisão. Só mostrava a situação que você estava, que você era pecador, e você lembrava que você era pecador sempre. Hoje você pode lembrar: olha, Jesus morreu, Jesus cravou na cruz do Calvário. Está escrito no versículo 14 que nós lemos, né? A escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária, Ele removeu completamente, pregando na cruz. Então, o seu pecado está lá na cruz. Quando Satanás quiser te acusar, quando alguém quiser te apontar e dizer: olha, você é pecador, você fala: meu pecado está na cruz, meu pecado foi pregado na cruz. E lá em Romanos, eu vou falar novamente. Você vai falar: pastor, está repetindo direto. Eu lembro que eu falei na última pregação, vou falar novamente: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! Que não manda segundo a carne. Esquece ali, é aquele que está em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo Jesus, ele não manda segundo a carne. Ele não é dominado mais pela carne. A carne às vezes quer te vencer, quer te tentar. Você fala: olha, você já me tentou. Eu já até contei aqui uma vez que eu fumava. Quando me converti a Cristo, eu fumava, era viciado, 2 maços de cigarro por dia. Mas o dia que eu me entreguei a Cristo, Ele cravou o meu pecado lá no Calvário. Eu olhei para o maço de cigarro e falei: olha, você é menor do que o meu Jesus. Você não tem domínio sobre a minha vida mais. Aquele que tem um encontro com Jesus, você vai olhar para a bebida, vai dizer: você não tem domínio sobre mim mais. Eu não vou me sentir: ai meu Deus, por que eu não posso beber mais, não posso fumar mais? Nada disso, esse peso já saiu. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então o fardo de Jesus não pesa. A lei de Cristo estampada no seu coração está estampada pelo Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Você pode encontrar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito, ele tem várias repartições.
está inserida dentro de você. Então você não é dominado pelo pecado, você não é escravo do pecado. O pecado não tem poder sobre a tua vida. Você vai olhar para aquilo que você fazia errado e você não vai ser tentado. Ah, estou sendo tentado, estou sendo puxado. Nada disso. Você vai olhar e falar: eu já te conheço, que daí eu saí. Esse caminho não me serve mais. Esse caminho não me cabe mais. Essa vaga que eu estava já fechou. Minha vaga é lá no céu, porque Jesus prometeu que um dia voltaria, que iria preparar um lugar, e voltaria para me levar junto para estar com Ele. No mesmo lugar que Ele está, nós estaremos um dia morando com Ele, gozando alegria, recebendo um novo corpo, um corpo glorificado, e é a esperança da igreja dentro da tua casa agora. Se você puder, dê glória a Deus, porque Ele está cuidando de você. Não há coronavírus, não há peste que vai chegar na tua casa, nada vai te atingir. Seu emocional, seu sentimental, a sua vida espiritual está escondida em Deus, através de Cristo Jesus. Ela está guardada. É Cristo em Deus, nós em Cristo. Nós somos escondidos em Cristo.